Olá, alunos da segunda série do ensino médio, muito bom, sejam todos bem-vindos. Olha eu aqui de novo, né, professor Rosângelo Assis, de Filosofia, para mais uma aula em casa dessa disciplina importante para o nosso conhecimento, para a nossa aprendizagem, uma disciplina que nos convida a pensar, a refletir, a questionar. Vamos ver qual é a nossa aula de hoje, então? Olha só, a nossa aula é a aula 96, tá certo? O que podemos conhecer? Ceticismo e dogmatismo. Eita, professor, essas palavras são assim, né? Ceticismo e dogmatismo. O que o senhor está querendo dizer com isso aí para nós? Vamos entender um pouquinho. Vocês vão perceber o quanto isso está presente na nossa vida, o quanto isso está presente no nosso dia a dia. Perfeito? Vamos começar com um questionamento já? A gente já vai começar a segunda série aí. Vamos começar já chamando a atenção para vocês. Vejam só, dogmatismo e ceticismo, a gente já começa fazendo algumas perguntas interessantes aí. Por exemplo, é possível elaborar conhecimento? O que vocês acham? E podemos afirmar que o conhecimento elaborado é verdadeiro? Por exemplo, você acredita no que lê nos jornais? E aí? Olha para mim, fala para mim aqui. Você acredita no que lê nos jornais? Você acredita no que lê nas redes sociais? Porque hoje todo mundo é filósofo e teólogo nas redes sociais, é ou não é? Todo mundo tem sua opinião, dá sua opinião, e muitas vezes aparece um monte de fake news e um monte de opiniões erradas ali, sem fundamentos. Isso é muito importante, segunda série, isso é muito importante. Fundamentos. Por isso, tem mais um questionamento antes de a gente entrar no dogmatismo e ceticismo aí, embora a gente já esteja fazendo as bases dessas ideias que nós vamos conhecer agora. Por exemplo, é possível, né, o questionamento que vai aparecer aí para nós, é possível conhecer todas as coisas uniformemente e de modo amplo? O que é que vocês acham? Será que é possível nós conhecermos tudo isso daí? Então, olha só, uma série de questionamentos que vão surgindo. Será que eu conheço? Será que eu não conheço? Será que eu consigo chegar a um conhecimento? Será que eu não chego? Que tipo de conhecimento é esse que eu busco? Então, isso é muito importante e é isso tudo que nós vamos trabalhar um pouquinho na nossa aula de hoje, com esses dois conceitos básicos dessa filosofia, tá bom? Que é o dogmatismo e o ceticismo. Portanto, com base nos questionamentos que nós vimos acima, nós vamos tentar compreender duas posturas filosóficas que abordam a questão da possibilidade do conhecimento. Duas posturas, está aí o dogmatismo e o ceticismo. Vamos tentar entender então? Vamos começar pelo ceticismo, perfeito? Olha só, o que é o ceticismo? O ceticismo é uma posição filosófica que consiste em desconfiar da ideia de que existe uma verdade absoluta. Olha só, fala comigo aqui. Diz assim, professor, quer dizer que não existe essa verdade absoluta? O ceticismo vai dizer que é bom a gente desconfiar. É bom não acreditar em tudo aquilo que a gente ouve, em tudo aquilo que a gente vê, em tudo aquilo que a gente sente, em tudo aquilo que a gente... né? Então, todas essas coisas podem sim ser desconfiadas. Nós podemos desconfiar. Nós vamos ver que existe dois tipos de ceticismo, um mais radical, o outro nem tanto, mas mesmo assim eles criam sempre essa ideia de que uma verdade absoluta, ela não é possível. Portanto, vamos mostrar na tela aí, o ceticismo diz para nós o seguinte: a impossibilidade do conhecimento. Olha só, a verdade não existe, ou pelo menos ela é difícil de ser alcançada. Para o cético, essa verdade aí, ela praticamente vai ser inexistente, tá? Lembrando que o ceticismo não é algo novo. A gente pode dizer muitas vezes, vocês com certeza, segunda série, vocês conversando entre vocês devem falar, eu sou cético em relação a esse assunto, né? Eu sou cético em relação a esse tema. Eu não acredito nisso. O ceticismo, ele nos convida a fazer realmente esse tipo de conhecimento. Ele nos convida, e não é algo novo, tá? O ceticismo vem lá das filosofias antigas, lá na Grécia antiga ainda. Portanto, o que o cético faz? O que o ceticismo faz? O ceticismo, essa corrente filosófica chamada ceticismo, ela observa tudo, tá?
Ela considera tudo, olha só, ela observa tudo, ela considera tudo, mas não crê em verdades dogmáticas, tá? Vocês estão vendo aí a cara do garotinho, né? Fazendo lá, como que diz, opa, pera lá, que negócio é esse? Não, eu não vou acreditar em verdades dogmáticas. Nós vamos já entender o dogmatismo, nós vamos ver que quando nós falamos de dogmatismo, nós falamos de verdades de fé. Vamos já entender um pouquinho isso daí, tá? Mas o ceticismo, ele observa sim. Ele não quer dizer, não acredito. Não, pera lá. Deixa eu observar isso daqui. Deixa eu entender isso daqui. Deixa eu analisar isso daqui. Não, mas espera aí, não dá, não tem condições, né? Não dá para, você não consegue me convencer. Essa seria a ideia do cético, tá? Sempre pondo em questionamento. Agora, o ceticismo, ele tem dois meios, né? Nós temos dois meios o ceticismo, ele pode ser de duas maneiras. Vamos entender um pouquinho isso daí. O ceticismo, ele pode ser moderado e ele pode ser radical, perfeito? Ceticismo moderado e ceticismo radical. Prestem bem atenção nisso daí, tá bom? Então, essas questões, elas caem muito no vestibular, então fiquem bem atentos aí. O que é o ceticismo moderado, segunda série? O ceticismo moderado, ele diz o seguinte, ele admite uma forma relativa de conhecimento, reconhecendo os limites para a apreensão da verdade. Olha só, é possível ter uma verdade, é possível chegar a um conhecimento, mas existem limites para isso. Existem limites para se chegar a esse conhecimento. A nossa mente não é tão capaz assim, né? A nossa capacidade de pensar e de entender as coisas não é tão capaz assim de chegar a esse conhecimento, a essa verdade aí. Mas é possível reconhecer essa verdade. E o ceticismo radical? Vamos ver aí o que é o ceticismo radical? O ceticismo radical diz o seguinte, não existem certezas. O conhecimento é impossível. Ponto final. Acabou. O conhecimento, ele é impossível. Esse é o cético radical. Não se chega a esse conhecimento. Portanto, qual é a relação que existe dentro do ceticismo, a relação sujeito e objeto que existe? O sujeito que conhece e o objeto que vai ser conhecido. Qual é essa relação? Vamos entender essa relação? A relação é o seguinte, o sujeito não pode apreender o objeto. Isso é o ceticismo. O sujeito não pode apreender o objeto. Pessoal, o que é isso? O sujeito não pode conhecer o objeto. Eu, professor Rosângelo, sujeito, não vou conhecer esse objeto. Não vou chegar a essa verdade nunca. Essa é a posição cética. Perfeito? Conseguiram entender? Conseguiram acompanhar, conseguiram assimilar um pouquinho o que era esse ceticismo. Depois vocês vão voltar lá no caderno digital e vão aprofundar, porque tem muitos textos interessantes lá para vocês aprofundarem essa ideia do ceticismo. Perfeito, então? Tudo bem? Vamos dar continuidade então, porque agora nós vamos falar de uma outra posição filosófica, de uma outra corrente filosófica, que é o dogmatismo. Vamos entender o dogmatismo? Olha só. Dogmatismo, ele vem do grego, né? Dogmatikos, que significa, se funda em princípios, ou seja, a ideia é princípios, é justamente verdades. E o dogma na religião é justamente aquela verdade fundamental e indiscutível de uma doutrina. Portanto, uma verdade inquestionável. É por isso que você já deve ter ouvido falar muitas vezes em dogmas de fé. Já ouviram falar? Com certeza já, porque todas as religiões, elas apresentam essa verdade, né? Cada religião tem o quê? O seu dogma. O que é o dogma? É a sua verdade, mas não uma verdade qualquer, uma verdade de fé. Por que uma verdade de fé? Porque ela é inquestionável, é fé, tá? Eu posso até não conseguir provar, mas ela é fé. Então as religiões se baseiam nessa verdade. Vocês estão percebendo que é o oposto do cético, né? É justamente o oposto do cético. Perfeito? Então, baseado nisso, o que é o dogmatismo? Vamos ver aí na tela? O dogmatismo é posição filosófica que concebe a existência da verdade e a
possibilidade do conhecimento. Perfeito? Olhem para mim então. O que está querendo dizer aí? Espera lá. Essa ideia de que eu não chego à verdade, que o cético diz, não está certa não. Por quê? Porque eu posso sim encontrar uma verdade. Eu posso sim chegar a um conhecimento. Essa é a ideia do dogmatismo. Portanto, o que vem ser o dogmatismo? Onde eu vou encontrar esse dogmatismo? Como posso encontrar isso? O dogmatismo diz o seguinte: a minha mente, né, essa verdade, né, ela pode ser, vamos ver na tela, para vocês acompanharem bem, diz assim, olha, a verdade pode ser encontrada pela mente humana e é absoluta. Em outras palavras, ela é inquestionável. Perfeito? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Olha a diferença. Olha o cético, olha o dogmático, né? Enquanto um diz, não, eu não chego a essa verdade, o outro vai dizer, sim, eu não só consigo, a minha mente não só é capaz de chegar a essa verdade, como essa verdade ela é inquestionável. Essa verdade não pode ser discutida. Essa verdade, ela é o quê? Verdadeira. Perfeito? Então, vocês vão percebendo, imaginem vocês, ao longo da história da humanidade, e consequentemente da história da filosofia, porque uma estará ali atrelada à outra, a briga que não foi isso daí, né? A briga que não foi essa discussão toda. Lembrando que nós estamos já no momento da filosofia, que nós estamos assim meio que deixando de lado, né? Com o pé saindo daquele pensamento medieval e partindo para um pensamento mais moderno e mais tarde, alguns anos mais tarde, o pensamento contemporâneo, aonde se vai ter uma discussão muito grande sobre o que é e o que não é, né? O que é certo, o que não é certo, o que é verdade, o que não é verdade, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, o que é possível conhecer e o que não é possível conhecer. Então, a gente vai vendo essa briga aí entre céticos e dogmáticos, e por que não dizer, entre razão e a própria religião como um todo também, tá? Durante a Idade Média a gente vai perceber o quê? O dogmatismo tomando conta. Por quê? Porque tudo era verdade absoluta, verdade de fé, porque eu encontrei isso, são palavras, a religião vai trazer isso para nós, né? São palavras escritas, são palavras faladas, são palavras que foram transmitidas através da história e que são verdadeiras. Perfeito? Acho que vocês estão conseguindo me entender muito bem isso daí. Não quero entrar aqui em hipótese alguma numa discussão religiosa aqui, não é? Nós estamos fazendo filosofia e como filosofia nós temos que levantar sim esses questionamentos aí. O que é verdade e o que não é verdade. Portanto, lembra que eu falei que o ceticismo, a relação sujeito-objeto, ele dizia que o sujeito não pode conhecer o objeto? No dogmatismo é diferente. Olha o que o dogmatismo diz para nós. Ele diz que a relação sujeito-objeto é evidente que o sujeito apreenda o objeto. Em outras palavras, é evidente que o sujeito eu possa chegar a um conhecimento. Conseguiram entender? Conseguiram acompanhar? Vou lembrar mais uma vez, esse assunto é importantíssimo para quem vai fazer vestibular, porque essas questões estão sempre presentes lá. Perfeito? Vamos então ver se vocês entenderam realmente o que eu falei aqui para vocês, porque agora nós vamos para a nossa DLI, Dinâmica Local Interativa. Muito bem. Vocês têm aí uma única questão, mas não é uma questãozinha qualquer não, tá bom? É uma única questão, vocês vão ler essa questão com muita atenção, com muito cuidado, e daqui a pouco a gente volta para respondê-la, ok? Até mais!
E então, segunda série, vamos lá para nossas respostas? Vamos ver o que vocês responderam aí? Eu acredito que tem resposta bem interessante aí. Vamos procurar? O que vocês responderam? O Jefferson, por exemplo, respondeu para nós: vixe, eu nem vi sobre esse negócio de dogmatismo. Quer dizer, não entendeu foi nada, né? Nesse sentido aí, não é isso, Jefferson? Mas vamos ver, tem mais alguma coisa aí? A Rayane, né, ela fala: eu acho que são mais dogmáticas. A sociedade hoje ela é mais dogmática do que cética. Rayane, não está errada totalmente não, viu? Vamos ver o que mais. Tem mais alguma resposta? A Júlia disse: acho que as duas, porque cada um tem o seu pensamento sobre a verdade. Interessante, Júlia, muito bom, né? Realmente, se a gente for analisar, é um pouco isso daí. Nós temos dentro da nossa sociedade um pouco de tudo aí. O que mais? Tem mais alguma resposta? Tem a Viviane, lá da Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré. A Viviane disse o seguinte: na minha opinião, o comportamento das pessoas atualmente é mais dogmático. Um exemplo disso é as fake news, cada vez mais recorrente em nossa sociedade. Se fôssemos mais céticos, esse não seria um problema tão comum. Extremamente interessante a sua opinião, Viviane. Se nós formos analisar no início da aula eu comentava um pouco isso daí, um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje, né, é muito rápido, a nossa sociedade, o pensamento é muito rápido, as informações são muito rápidas e nós temos que estar extremamente preparados para isso daí, porque senão a gente vai ter notícias falsas tomadas como verdadeiras. Vamos ver a nossa resposta então? Vamos ver o que nós temos aqui? A pergunta, né, falava: o cético tanto observa e pondera que conclui, nos casos mais radicais de ceticismo, que o conhecimento é impossível. O cético mais moderado, ele suspende provisoriamente qualquer juízo ou admite apenas uma forma restrita de conhecimento, reconhecendo os limites para a apreensão da verdade. Aí vinha a pergunta, né, uma pergunta muito pessoal que dizia: na sociedade atual, as pessoas são mais dogmáticas ou céticas diante do conhecimento? Por quê? É válido lembrar, então nós vamos ver a nossa resposta aqui no gabarito, e diz o seguinte, olha: nós vivemos atualmente numa sociedade que é conhecida como a sociedade do conhecimento, onde o conhecimento e as experiências das pessoas têm muito mais valor, né? O conceito de sociedade do conhecimento se traduz na transformação social, cultural, econômica, política e institucional, com o objetivo de quê? De desenvolver e melhorar tecnologicamente todos os setores dessa nossa sociedade, que é chamada de sociedade capitalista. Portanto, nós podemos traduzir que o que é o conhecimento? É a habilidade, olha aí, Viviane, é a habilidade que cada indivíduo tem na geração de novas ideias ou novos processos. Nesse contexto, podemos dizer que as pessoas, elas são o quê? Responsáveis por todo o processo de desenvolvimento e crescimento mundial, voltado para as suas tecnologias. Portanto, dentro dessa sociedade do conhecimento, dentro de uma sociedade tecnológica que nós estamos cada vez mais hoje, a gente percebe o quê? Né? O que é essa sociedade do conhecimento? É a junção ou desenvolvimento dessa sociedade da informação, pois podemos receber várias informações, mas nem todas serão transformadas em conhecimento. Portanto, os céticos estão certos em certo ponto e os dogmáticos em outro sim. O conhecimento o que é? Buscar, pesquisar sobre os fatores que tenhamos alguma afinidade, ou até mesmo a busca pelo que não conhecemos. Buscar o que não conhecemos. Denominado a sociedade do conhecimento no século XXI, pois o conhecimento que as pessoas profissionais possuem é o maior valor dessa sociedade, quanto maior for o conhecimento e a abrangência de um profissional em várias áreas, maior será o benefício pessoal e profissional. Perceberam a importância disso tudo aí? Uma resposta um pouco longa, né? Mas para quê? Eu fiz questão de colocá-la para que vocês pudessem entender e perceber a importância de filosofar. O que é o ato de filosofar? É perguntar, é questionar, é não aceitar as respostas prontas, né? É ir atrás dessa resposta, é tentar entender aquilo que não entende também, não só buscar aquilo que você tem afinidade ou conhece,
né? Mas tentar entender aquilo que você não entende também. E o quanto isso é importante para a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Alguns colocaram nas suas respostas aí, e eu vou endossar aqui. Nós vivemos numa sociedade rápida, que muda tudo muito rápido, né? Numa sociedade onde as coisas acontecem num canto do mundo e nós já estamos aqui sabendo. Então a gente precisa realmente ter cuidado, a gente precisa realmente analisar com calma, para que nós não tomemos um conhecimento falso como verdadeiro, e nem façamos o contrário, tomamos um conhecimento como verdade absoluta e que não pode ser questionada em hipótese alguma. Segunda série, fique com Deus, tá? E agora eu vou deixar vocês com o professor Josino de Sociologia. A sua aula continua no próximo vídeo.